Olá, estamos aqui com mais um De Frente com Vivi. Estamos na Fraternidade Santo Tomás de Vila Nova. Vamos falar um pouquinho hoje, dando continuidade ao mês vocacional, o mês agostiniano, sobre os leigos, a juventude e algumas curiosidades. Estamos aqui com muita alegria recebendo Frei Caio, que ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Viviane. Tudo bem, gente? Uma alegria estar com vocês aqui nesse momento tão especial de Frente com Vivi. Vamos começar então, Frei? Vamos lá. Vamos lá. Ser leigo e ser leigo agostiniano. Fala um pouquinho pra gente o que é, se é uma missão ou uma vocação. É uma ótima pergunta, porque ser leigo não é uma característica como a gente entende de ser alguém ou algo que tem pouco conhecimento. Muito pelo contrário. Ser leigo tem a ver com aquela pessoa que é batizado, que é batizada, que está inserido numa comunidade de fé. E quando eu ainda coloco esse adjetivo agostiniano, significa alguém que caminha no projeto de Jesus Cristo, caminha numa comunidade de fé, inspirado pela tradição de Santo Agostinho, tem o seu projeto de vida, então trabalha, estuda, faz as suas atividades na pastorais, conforme a tradição agostiniana. Então, ser leigo agostiniano implica diretamente em seguir a Jesus numa comunidade de fé, como igreja, através do pensamento de Santo Agostinho. Interioridade ou mais ação? Aí tem uma equação muito interessante, porque interioridade é o caminho essencial para Santo Agostinho, para sermos nós mesmos e para buscarmos a Deus. Porque afinal, Santo Agostinho diz que Deus está dentro de nós, só que nós não podemos ficar lá. Nós temos que sair para, assim, levar essa mensagem de Deus para os outros. Então eu diria que está ali uma relação de igualdade. Mais interioridade, mas também mais ação. Porque a ação sem interioridade é vazia. E interioridade sem ação não tem sentido. Sim. Uma palavra que resume Santo Agostinho. Nossa Senhora, uma palavra que resume Santo Agostinho, né? Eu diria uma palavra que para ele é muito forte: comunhão. Porque Santo Agostinho, ele não se via sozinho. Tanto na busca de Deus, tanto na busca pela verdade, na busca pelo conhecimento, ele sempre se via com outras pessoas. E estar com outras pessoas o fazia compartilhar a busca de Deus, a missão, o agir. Então, Santo Agostinho foi um homem de comunhão e quem segue o caminho agostiniano também deve ser uma pessoa de comunhão. Por isso que o Papa Leão, com a sua eleição, no seu lema diz: em Cristo somos um, porque a nossa fé nos faz viver em comunhão. Sim. E para um leigo, qual a frase de Santo Agostinho você acha que mais inspira? Uma frase de Santo Agostinho para um leigo, olha, a gente tem que buscar aqui no processamento uma frase de Santo Agostinho, mas eu acho que quando uma pessoa decide seguir a Cristo, tem uma frase de um sermão de Santo Agostinho que é muito bonita, em que ele diz: necessitamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Ou seja, eu preciso do outro para ser quem eu sou. E é a partir da relação com o outro que eu também me revelo e nós podemos buscar a Deus, compartilhar a vida. Então essa frase desse sermão de Santo Agostinho eu acho que é muito importante para o leigo, para ele perceber que ele não é ninguém sozinho, mas que ele precisa do outro e o outro também precisa do agir dele para a gente viver numa sociedade de paz, de amor e de fraternidade. E o que todo leigo agostiniano deve viver no dia a dia? O leigo agostiniano ele tem um desafio, porque se ele acredita, Viviane, que a experiência de Deus nos leva a viver em comunhão, ele tem que ser uma pessoa de comunhão. Primeiro ponto, deve ser alguém que gosta de promover a comunhão. Hoje nós estamos num mundo que, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais agressivas, né? Se eu sei e você não sabe, eu tenho que te excluir, eu tenho que realmente tirar você do meu campo. Ou então, nas redes sociais, nós criamos bolhas que eu só me relaciono com quem eu quero, que pensa como eu. Então, acho que o leigo agostiniano é convidado a ser, primeiro, promotor de comunhão. Depois ele é convidado a ser promotor de interioridade. Nós temos muito barulhos hoje na sociedade. As pessoas falam demais, todo mundo quer falar, todo mundo quer dizer o que pensa, mas pouca gente quer ouvir.
Só você prestar atenção que se você ficar parado aqui no espaço onde nós estamos, em silêncio, vão começar a dizer o que está acontecendo com o Frei Caio, Tem alguma coisa acontecendo. Justamente, porque nós nos desabituamos com o silêncio. Então a interioridade nos faz muitas vezes cair dentro de si, silenciar para nosso agir ter qualidade. E aí o terceiro ponto seria, um leigo agostiniano também tem que ser alguém de ação. O que a gente acredita, a gente precisa também compartilhar com os outros. Muitas vezes estamos acostumados a ir na igreja e aí é só viver a nossa fé, ter o nosso momento de oração e a gente nem se preocupa com o mundo ou com pessoas que estão ao nosso redor que precisam de ajuda. Quem vive a espiritualidade agostiniana tem sensibilidade com o que o outro sofre, com o que o outro sente e é chamado a ter uma ação concreta com isso. Complete a frase. Um coração e uma só alma. Em busca de Deus. Qual o maior desafio de ser leigo nos dias de hoje? Eu acho que o maior desafio de ser leigo nos dias de hoje é ser cristão. Tem um teólogo muito conhecido da Igreja Católica, Karl Rahner, que ele dizia que o cristão do futuro deveria ser místico. O que isso significa? Deveria ser uma pessoa com profunda espiritualidade, com profunda fé. E hoje, cada vez mais, nós temos muitas seduções para renegar a nossa fé. Então, um leigo de verdade, ele precisa crer, acreditar e professar essa fé. E não é por imposição, pegando a Bíblia aqui e fazendo você ler à força. É com uma frase, como dizia São Francisco, com meu testemunho. Eu preciso pregar e, se necessário, usar palavras. Mas essa pregação tem que ser com a minha vida, com o meu testemunho, assim como fez Jesus. Eu costumo dizer, Viviane, que uma lição muito simples é a que o Padre Zezinho ensinou há muito tempo atrás, que todo mundo aprendeu na catequese, eu acho que você também deve ter aprendido, que é aquela musiquinha, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. É tão simples de cantar, mas é tão difícil de se viver, porque amar como Jesus amou implica responsabilidade, compromisso e, sobretudo, muito cuidado. Então, se a gente conseguir ser um pouquinho mais próximo de Jesus, eu acho que vamos ser leigos assim, que vamos conseguir comunicar a nossa fé no mundo. Sim. E com isso a fé, ela deve ser vivida tanto na igreja quanto no cotidiano. Justamente, porque não há divisão. O que nós somos na igreja, nós temos que ser fora. E também o que nós somos fora, nós temos que levar isso para a igreja. Nós temos o risco de muitas vezes pensar que o leigo, ele precisa se transformar no mini padre, numa mini freira. Não, não é isso. A vocação do leigo é justamente de viver a santidade no espaço onde ele está, no seu lugar de trabalho, na sua família, fazendo o que tem que ser feito. Se fosse para ter um mundo só de padres e de freiras, a gente não ia ter trabalho, a gente não ia ter jeito. Imagina, passar o dia inteiro rezando, passar o dia inteiro tendo que resolver questões, não ia dar certo. Por isso que o convite é a cada um, com o seu batismo, viver a santidade. Somos chamados a ser santos de que maneira? Eu sou santo à maneira em que eu me torno mais gente, que eu me torno mais pessoa. Eu não preciso ficar andando flutuando por aí para ser santo. Ser santo significa, com a vida que Deus me deu, eu busco romper com o pecado, que é tudo aquilo que traz a maldade, tudo aquilo que traz o mal para o mundo, e eu quero viver o projeto de Jesus. Isso é viver a santidade. E o que a espiritualidade agostiniana tem de diferente? Espiritualidade agostiniana é algo muito interessante, que eu gosto de uma frase de uma freira canadense, Viviane, a irmã Mary Clark, que ela dizia que a espiritualidade agostiniana ela está enraizada na vida da mente e também no valor do coração. O que isso significa? Que ela é uma união do que eu acredito com o que eu sinto. E ela também é interior, ou seja, ela implica a pessoa, mas ela também é social, ela também implica a sociedade. Então a espiritualidade agostiniana, a meu ver, tem uma coisa fundamental. Ela nos convida a entrarmos dentro de nós, a sermos pessoa, a descobrirmos Jesus aqui dentro, mas também nos convida a olhar o outro. Então é um conhecimento de si mesmo, de Deus e também do mundo, para que assim a gente possa levar a mensagem de Jesus de uma maneira integral. Então a novidade, eu acredito que a espiritualidade agostiniana traz para nós, e é muito importante, é que somos chamados a sermos seres autênticos, de comunhão com os outros, de comunhão com Deus e de cuidado com esse mundo que Deus nos deu, para que possamos realmente cuidar e assim viver o amor, que foi a máxima. Deus é amor, e se Ele é amor, nós só conseguimos estar conectados com Ele através do amor.
é a razão e o coração caminhando juntos. Justamente, por isso que é uma expressão muito típica nossa, inteligência e coração. Eu acho até que você já respondeu a última pergunta aqui. Olha, a gente gabaritando aqui nas perguntas, vamos lá. Se pudesse resumir a missão dos leigos em 3 palavras. Olha, ela diz que são perguntas assim simples, vocês estão vendo, né? A Frei está aqui pressionado. Vamos lá. 3 palavras para definir a missão dos leigos agostinianos. Eu diria busca de Deus, vou considerar uma palavra, tá? Tá. Busca de Deus, comunhão e compromisso. Ou talvez, se você me permitir mudar as Sim. palavras, Claro. eu vou atualizá-las para o que a igreja tem vivenciado com o sínodo hoje, que foi o sínodo da sinodalidade. Seria comunhão, participação e missão. Essas 3 palavras definem a missão do leigo agostiniano. Sim. Ser uma pessoa de comunhão, uma pessoa de participação e uma pessoa de missão. Frei, vamos falar um pouquinho sobre a juventude agostiniana. Vamos lá. Como conquistar um jovem para Cristo? Olha, isso é um tema muito importante hoje, porque quando nós vamos nas comunidades de fé, nas paróquias, as pessoas sempre falam: os jovens não fazem parte da igreja, os jovens não estão querendo saber da igreja. Eu acho que a pergunta tem que ser contrária. Por que nós não conseguimos atingir os jovens? É essa a pergunta mesmo que você faz. Sim. E eu acredito no trabalho que eu estou na província com o nosso secretariado de pastoral juvenil e vocacional, é que o jovem ele necessita de causas. O que isso significa? Ele tem uma identificação e ele se identifica com essa causa. E o jovem precisa ter um encontro com Jesus Cristo completo, pleno. Então, o meio da gente falar o jovem vir para a igreja, ele precisa conhecer Jesus Cristo. E aí, claro, nós podemos pensar como nós estamos anunciando Jesus Cristo. Eu quero que o jovem seja membro de uma igreja que vê Jesus Cristo desde a perspectiva de pessoas idosas. Não que os idosos, por favor, não sigam a Jesus Cristo bem, mas é porque o jovem precisa se identificar com Jesus Cristo para que dessa maneira ele possa acreditar nessa causa, de que a fé se torna uma causa da sua vida. Então acredito que a melhor maneira de que possamos conquistar os jovens é apresentar Jesus Cristo, apresentar o seu projeto. Como? Como um verdadeiro amigo. Um amigo que pode escutá-lo, um amigo que está próximo dele e, sobretudo, um amigo que o ama. E a juventude agostiniana, ela combina mais com o silêncio ou a animação? Olha, quando a gente vê aquela frase de Santo Agostinho, né? O meu coração está inquieto enquanto não descansa em vós, a gente já pensa que a juventude agostiniana tem que fazer muito barulho. Mas assim como nós falamos sobre o laicato, o jovem agostiniano, ele precisa fazer um equilíbrio entre a animação, a euforia, o desejo de querer fazer boas coisas, com também o tempo de silêncio, o tempo de se recolher e se comunicar com Deus. Eu falo que é um grande dilema de comunicação. A gente se comunica com os outros falando, estando próximo, como a gente está aqui. Quando alguém é amigo nosso, a gente quer ter junto. Com Deus, uma grande expressão para a gente se comunicar com Deus é o silêncio. É escutá-lo no nosso coração. Tanto que quando a gente fica triste, várias vezes a gente quer ficar sozinho, quer chorar. Quem é jovem que gosta de comer um pote de sorvete sozinho, brigadeiro. Só que não soluciona. Quando você escuta o que está no seu coração e deixa Deus falar com você, você encontra um alento. Então eu acredito que comunicação deve ser a grande marca da juventude agostiniana. Se comunicar com as pessoas, compartilhar a vida, mas também se comunicar com Deus, através da música, através da adoração, mas sobretudo no silêncio do coração. Do coração, sim. E o que o senhor acha que o jovem de hoje está buscando? Olha, eu acho que aí tem uma grande questão, que muitas vezes o jovem busca sem saber o que está buscando. Porque nós estamos numa grande crise de sentido hoje na humanidade. Se nós prestarmos atenção, cada vez mais pessoas estão doentes psiquicamente porque não encontram mais sentido na própria vida, no que fazem. E quando o jovem consegue buscar sentido através da experiência com Jesus Cristo, ele percebe que vai amar os outros porque Jesus ama, ele vai conseguir ter uma missão na sua vida porque Jesus assim o quer. Então eu acredito que um grande desafio é encontrar sentido. O que o jovem quer hoje é encontrar sentido na sua vida. Pode ser que você que esteja assistindo
esteja passando por isso. Esteja assim, sem saber o que busca, mas que procura alguma coisa. Sabe quando você chega em casa, que abre a geladeira e fala, eu quero comer alguma coisa que eu não sei o que eu quero olhando, comer. Né? O que e que fica é. olhando o que é. É essa sensação. Mas para a gente poder discernir o que a gente vai comer, no caso, o que a gente busca, é preciso muito autoconhecimento e também muita abertura de coração para escutar a Deus e para escutar também pessoas que já passaram por essa experiência. Eu tenho a graça de acompanhar muitos jovens que, quando conversa comigo, partilha, muitas vezes eu não falo nada, mas o jovem diz assim, nossa, Frei, muito obrigado por ter sido alguém que escuta. Então, é ele ter consciência de que ele não está sozinho, de que ele pode buscar ajuda, eu acho que é um grande segredo para o jovem descobrir o que ele busca. Sim. E o que não pode faltar no encontro da juventude agostiniana? O que não pode faltar no encontro de juventude agostiniana é vontade de compartilhar. É vontade de querer compartilhar a busca de Deus, de se conectar com Ele, mas também de compartilhar a vida com os outros. O nosso lema, Cor Unum in Deo, que é uma frase que Agostinho tirou dos Atos dos Apóstolos, um só coração e uma só alma em busca de Deus, traduz muito isso. O encontro de jovens com espiritualidade agostiniana deve proporcionar louvor, música, adoração. Eu tenho que me aproximar de Deus, mas eu também tenho que me aproximar das pessoas que estão ali. É muito ruim se você vai no encontro de igreja e você não se sente acolhido. O encontro de jovens agostinianos não pode ser assim. Deve ser um espaço de acolhida, deve ser um espaço de comunhão e, sobretudo, um espaço em que a gente compartilha a experiência. E um conselho para o jovem que está chegando hoje na juventude? O jovem que está chegando hoje nas nossas comunidades, chegando hoje na juventude agostiniana, eu digo que você é muito amado. Quando você compreende que você é amado por Deus, no seu coração pulsa esse amor. E esse amor faz com que você busque cada vez mais a Deus, busque também pessoas para compartilhar esse amor. E por mais que muitas vezes você tenha medo e inseguranças, é esse amor que vai fazer com que ele permaneça. Então, jovem, você está chegando hoje, você é amado por Deus e você está entrando numa comunidade que também te ama e te convida para esse amor. Qual a maior riqueza da JAGE? A JAGE é uma riqueza realmente na nossa província. É um encontro que já teve 8 edições, cada vez mais crescendo. A maior riqueza para mim, parece até redundante, mas é o compartilhar a vida. Imagina que eu tenho jovens do Ceará, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, de outras partes do Brasil, que estão ali querendo ter uma experiência com Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, assumindo o seu projeto e guiados pela espiritualidade de Santo Agostinho, querem compartilhar a vida. Então, para mim, a maior riqueza da JAGE é justamente essa, de que nós podemos compartilhar a busca de Deus e a vida em comunidade. Todo mundo em comunhão. Todo mundo em comunhão. E aí tem festa, ali tem oração, ali tem alegria, tem cansaço também, que a gente que organiza, a gente acaba assim na segunda-feira, igual na Páscoa, que Jesus ressuscita e a gente fica, mas não tem nenhum problema. Mas é gratificante. É muito né, gratificante, porque quando você vê o rosto daqueles jovens brilhando, justamente porque eles estão tendo uma experiência concreta de amor e de comunhão, é uma frase que eu costumo dizer quando eu trabalho com jovens. Eu preciso inquietar corações para que o meu permaneça inquieto. Então, para que essa chama permaneça inquieta em mim, eu faço o meu trabalho inquietando corações. Sim. O que o senhor acha que Santo Agostinho diria para os jovens de hoje? Olha, primeiro, Santo Agostinho foi um jovem muito descolado da época dele, Sim, né? bastante. A gente sabe que se ele leu Confissões, eu costumo dizer que quando ele viveu em Cartago, se você não leu, eu te convido a ler, ou busca um pouquinho aí sobre a vida dele. Eu falo que ele teve altas experiências em Cartago. Mas durante a sua juventude, Agostinho foi um buscador. Então, eu acho que a mensagem que Agostinho daria aos jovens hoje é que não deixe de buscar. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos jovens desanimados, sem desejo de querer buscar a sua verdade, buscar a verdade para a sua vida. Então, Santo Agostinho falava assim, qual é, meu? Vamos buscar o sentido da sua vida agora, vamos realmente lutar, porque a sua vida é um presente. Então, bola para frente, vamos encontrar um projeto de vida com sentido. Eu acho que seria um pouco disso na linguagem de hoje que Santo Agostinho falaria para os jovens. Sim. E juventude é o futuro ou presente da igreja? É o presente, com certeza. Não tem, a gente pode ter a esperança
da geração que nós estamos formando, mas ela precisa ser o presente porque os jovens têm problemas reais. Imagina, um jovem que precisa estudar, trabalhar, ter contas da sua família, muitas vezes, auxiliar com questões significativas da sua própria existência, se ele ficar só projetando no futuro, ele vai realmente virar um poço de nada, uma pessoa completamente sem sentido. Então o jovem precisa, como dizia o Papa Francisco, o agora de Deus. Então ele é o presente, mas ele precisa ser olhado com cuidado, porque ele tem necessidades reais, ele tem desafios reais, mas ele também tem oportunidades reais. E eu acho que a juventude agostiniana tem muito a oferecer quando ela possibilita que o jovem tenha essas oportunidades de viver em comunhão, viver em amor e viver em contato com Deus. Curiosidades sobre Frei Caio. Vamos lá. Bate e volta rapidinho? Bate e volta, rapidinho. Vamos lá. Café ou chá? Café, muito café. Dormir cedo ou virar à noite? A vida religiosa pede pra gente dormir cedo, mas com tanta tarefa é um risco virar à noite, mas pra gente manter o ritmo tem que dormir cedo. Tô me educando para. Livro ou filme? Eu acho que eu não vou nem responder. Não tem como, né? Amo livro, amo leitura, amo. Qual santo, com exceção de Santo Agostinho, mais admira? Santa Rita. Tá aqui, ó. Santa Rita. Ela, além de ser uma madrinha espiritual, é também uma referência de perseverança, de fé e, sobretudo, de determinação. Então, Santa Rita, meu coração. Minha santinha. Ritinha. A Ritinha. Um hobby que quase ninguém conhece. Um hobby que quase ninguém conhece? Deixa eu ver. Eu gosto muito de dirigir. Não sei se ninguém conhece isso. Eu gosto muito de dirigir. Então, de vez em quando, até quando eu tô com a cabeça cheia de coisas para pensar, já fiz isso uma vez quando eu morava lá no Colégio Santo Agostinho. Eu pego o carro e dei a volta na Contorno, assim. Relaxou, agora não dá para fazer muito, porque a gasolina não ajuda, né? É. Mas eu gosto de dirigir, que me ajuda muitas vezes a pensar e a colocar as coisas no lugar. Sim. Se não fosse religioso, qual profissão teria? Eu acho que eu seguiria com a minha profissão inicial, que eu sou engenheiro de produção. E eu trabalhei no ramo automotivo. Então, o ramo industrial eu sempre gostei muito. E essa questão de planejar produção, organizar, fazer planilhas e tudo mais. Então, acho que eu seguiria nessa área. Talvez mudando assim. Agora, você me fez pensar, tá vendo? É bate pronto, eu tô falando outras coisas. Mas, tá bom, mas eu iria para o mundo da educação. Porque eu gosto de compartilhar o que eu sei. Então, eu poderia ser um professor. Sim. Música para rezar ou silêncio absoluto? Eu gosto de música. O silêncio é importante, mas eu gosto de música. Uma boa música. Boa música. Bom. E quem me conhece sabe que eu faço tudo com música. Então, gosto muito de... Porque já dizia Santo Agostinho que cantar é próprio de quem ama. Então, quem ama, canta. Então, eu gosto muito de cantar. De música para me ajudar a rezar. E também de fazer os afazeres. Seja fazer uma faxina, tomando banho, coisa assim. Então, tudo mais. Um talento escondido? Ai, Jesus, um talento escondido? Deixa eu ver. Acho que ninguém sabe disso, mas eu gosto de fazer manualidades. Agora todo mundo vai saber. Agora todo mundo vai saber, tá vendo? Então essas coisinhas de fazer artesanato, por exemplo, eu não sei fazer crochê, que eu não tenho muito cuidado com isso não. Mas coisas de fazer, por exemplo, decopagem, essas coisas, eu me relaxo, porque eu sou uma pessoa tão calma, assim, nem um pouco agitada, vocês percebem? Então, fazer algumas coisas assim com pintura, eu gosto. Não sei se fica bonito, mas eu gosto. O que não pode faltar na mochila do Frei Caio? Nossa Senhora, o que não pode faltar na minha mochila? Um livro, sempre, mesmo que eu não leia, mas eu carrego tem que ter um livro. Uma garrafa de água, tem que ter sempre, e caderno, que eu gosto de escrever. E também não pode faltar muito material vocacional. Como eu estou como promotor vocacional, sempre se a gente encontra alguém, dá um santinho, dá um flyer, então minha mochila sempre tem. Está sempre preparado. Sempre preparado, sempre tem essas coisas. Quem demora mais para responder mensagens? Você ou os jovens? Olha, se os jovens como Stephanie, Igor,
toda a galera da equipe de animação juvenil estiver vendo isso, eles vão dizer que sou eu. Aham. E de fato eu demoro, eu tenho que admitir. Se eu tô com várias coisas para fazer, eu não fico tão apegado ao celular. Mas quando eu preciso, eu respondo e faço. Responde rapidinho. Respondo Quando pega, rapidinho. responde Quando pega rapidinho. isso, mas depois, se eu não pegar, vai na frente. Quem te conhece sabe que você nunca abre mão de quê? Eu nunca abro mão, quem me conhece, eu nunca abro mão da comunidade. Eu nunca gosto de fazer as coisas sozinhos. São momentos importantes que eu sei que a gente precisa interiorizar. Mas sempre que eu posso, alguma coisa que eu sou convidado, algum evento, alguma palestra, ou até mesmo para ir fazer compras no mercado, eu gosto de chamar alguém para ir comigo. Então sabe que eu não gosto de fazer as coisas sozinhos. Uma mania engraçada. Uma mania engraçada. Deixa eu ver. Aqui em casa tem uns potes de biscoito. Vários potinhos de biscoito. E então, tem de vez em quando vida em comunidade, você sabe como é que é. Alguém pega um pote de biscoito, tira, desalinha, não sei. Eu não consigo ficar ali no refeitório da minha casa, aqui no convento, se eu não ver aqueles potes todos alinhados. Então é uma mania. É uma mania. Se eu ver uma coisa assim desorganizada num espaço comum, eu organizo. Eu sempre brinco até com o pessoal. O quarto, tem dia que a gente chega, eu jogo tudo pro alto, que a gente fala depois organiza, mas um espaço que é comum, eu organizo ali que me traz paz. É uma mania, não tem jeito. Mania, sim. Qual foi a maior aventura que a vida religiosa já te proporcionou? Nossa Senhora, foram tantas, meu Deus do céu, mas talvez a maior aventura que acho que minha mãe, ela fala que reza muito por mim. Toda vez que eu vou viajar, ela fala assim, misericórdia, e fala onde é que você está indo. A maior aventura que a vida religiosa me fez foi fazer uma experiência de sair de Lima em uma Kombi, numa van, na verdade uma minivan, e nós fomos até Cusco, cortando a Cordilheira dos Andes, pegando penhascos, assim, com mais de 15 jovens dentro dessa Kombi, dessa van, e a gente tinha que rezar, a gente cantava, a gente se perdeu no meio do caminho, a gente tinha fome, não tinha banheiro, olhava para um lado, para o outro, só tinha montanha e lhama, então, mas foi uma viagem muito boa para a vida comunitária, e quando nós chegamos no local onde nós íamos, que era uma comunidade muito pobre, nos Andes peruanos, nós tivemos uma experiência de Deus muito bonita de ajudar aquelas comunidades com os alimentos que nós levamos, com a oração que nós fizemos. Foi uma baita aventura, que eu falo assim, nossa Senhora, chegar lá a quase 5.000 metros de altitude com toda essa aventura, mas valeu muito a pena. Com certeza. Frei, em uma palavra, o que é ser agostiniano? Inquietude. Inquietude. Deixa uma mensagem para os leigos e para a juventude que caminham junto com Santo Agostinho. Eu quero agradecer pela vida de cada um que quer seguir a Jesus Cristo e, através das pegadas deixadas por Santo Agostinho, quer viver em comunhão, viver em comunidade, viver com inquietude, levando o amor e a mensagem de Jesus através do que Santo Agostinho deixou para nós em sua tradição. Por isso, não deixe a inquietude do seu coração apagar. Mesmo com a tristeza, mesmo com a falta de ânimo, caminhe, siga firme. Como diria Santo Agostinho em um dos seus sermões para o tempo da Páscoa, canta e caminha, porque aquele que canta alivia o fardo da viagem e não para, continua caminhando. Então canta e caminha. E aqui finalizamos mais um De Frente com a Vivi. Esse bate-papo leve, descontraído, repleto de conhecimento. Só que hoje a gente vai encerrar de uma forma diferente, né, Frei? Sim, a gente vai recordar a experiência que Agostinho propõe no início das suas confissões, que nós, na nossa tradição agostiniana, cantamos, que diz assim: Fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós, Senhor, enquanto não descansar em vós. Lindo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mantemos assim a comunhão e a inquietude de coração. Amém. Fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós.